Toca gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que toca gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada Existe um em Guarami. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, estamos principiando. De amor, vai ser assim, o grande amor. Estamos principiando o Coité Cultura hoje, aqui descambando por cá. Vamos chegando, pessoal aí, nossos telespectadores que gostam da cultura da nossa região do Cinzal. Caminho aqui, né, dando um likezinho no Coité Cultura, nesse Coscobeu, né, compadre velho? É, já são 6, 18 horas. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Estamos principiando o Coité Cultura de hoje. Vamos chegando, né, gente? Vamos chegando. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É, rapaz, você tá sem fundo desse negócio todo, não dá certo, né? Muito bem, o bate-papo hoje é bom no Coité Cultura. Estamos trazendo mais bate-papo aí de cultural da nossa região do Cinzal, né, compadre velho? Dando graças a Deus por mais um dia estar aqui, numa sexta-feira. Saímos daqui sexta-feira, da boca da noite, passou sábado, domingo, segunda e agora chegou hoje, já no horário de principiar, né? Vamos chegando pra cá, a gente vai aqui se conectando, nós estamos transmitindo pro mundo todo de Jesus, o mundo todinho, né? Quem quiser assistir, só entrar no YouTube aí, no Facebook, né? Que vai estar, vamos estar ao vivo, é um privilégio fora de série, né? É o mundo para todos, essa é a realidade. Quem inventou o satélite aí da internet, esses negócios, é o mundo para todos, né? Sem exceção de pessoa. Quem quiser pode criar seu canal, criar sua narrativa, montar sua live, que é ao vivo, né? No inglês, a live é ao vivo. Ao vivo é live e vamos que vamos, estamos aqui perto, estamos chegando. E é isso aí, né? Então estamos transmitindo para o mundo todinho de Jesus, né? A gente agradecendo os nossos comerciantes aí, os nossos comerciantes que estão sempre dando esse suporte para a gente só tem que agradecer aí a vocês que gostam do nosso Coité Cultura, né, parceiro? É do nosso Coité Cultura, então a gente gosta bastante desse pessoal. Bom, vixe, falta para trás aí, que é isso aí, das imagens aí, filho? Faz para trás, você tava, deixa eu ver se tem mais um cadinho para trás. Pronto, tá bom aí, né? Tá bom, dá para ver todo o bichinho de unha. É justamente nisso que a gente quer mostrando aqui a nossa qualidade de som, de áudio, de tudo isso aí, né, compadre Antônio? Chegou por cá o Antônio de Souza Queiroz aí, dando boa noite aí pro carro, chegou aqui no nosso monitor, aí tá lá no contorno de São José, em Capim Grosso, Coscobeu Rei. Tá vendo a rede? Vamos começar, pessoal, vamos começar, principiar o nosso Coité Cultura de hoje, né, pessoal? Bora, vamos adiantar, bora. A Vila da Páscoa está chegando para transformar Coité em um cenário de encanto, cultura e diversão para toda a família. Serão dias de experiências inesquecíveis com caça aos ovos, espaços interativos e apresentações culturais. De 30 de março a 5 de abril, das 17h30 às 21 horas, na Praça da Babilônia. E na Sexta-feira da Paixão, a maior história de amor já contada, a Paixão de Cristo. A magia da Páscoa já tem o lugar certo e você não pode perder. Ninho Santana. Ninho Santana tá forró, Coscobeu, o melhor arrasta-pé, ninguém é melhor que eu. Ninho Santana tá forró, Coscobeu, o melhor arrasta-pé, o forró do Coscobeu. Bom é o shot das mulheres, e o bom é o shot das mulheres, e o bom é o shot das mulheres, puxando fora e o povo arrastando o pé. E o bom é o shot das mulheres, e o bom é o shot das mulheres, e o bom é o shot das mulheres, puxando fora e o povo arrastando o pé. Santana toca shot e arrasta pé.
arrastando os pés. E o bom é o shot das mulheres. O bom é o shot das mulheres. E o bom é o shot das mulheres. Puxando fole e o povo arrastando os pés. E o tantanta toca shot e arrasta pé. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Tocando shot e arrasta pé nesse salão. Bota forró do Coscobeu é o melhor do sertão. Forró danado é o forró de Goiânia, puxando fole e o povo rasgando os pés. Ninho Santana. E o bom é o shot das mulheres. Ó, é o shot das mulheres. E o bom é o shot das mulheres. Puxa o teclado e o povo rasgando os pés. E o bom é o shot das mulheres. O bom é o shot das mulheres. E o bom é o shot das mulheres. Puxando fole e o povo rasgando os pés. E o tantanta toca shot e arrasta pé. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Tocando shot e arrasta pé nesse salão. Bota forró do Coscobeu é o melhor do sertão. Forró danado é o forró de Goiânia. De Goiânia, na Bahia, né, compadre? Boa noite, compadre Del aí, Del Cunha. A mãe do compadre compadre Coyote, compadre Zé, compadre de Gade, compadre todo mundo, né, compadre Del tá aí vendo a gente. Obrigado aí, compadre Nesita, Coscobeu, velho. Compadre Nesita, tá vendo a gente também aí, compadre Nesita, gosta de um forrozinho. Neuza Santana, tá vendo a gente. Zé João, filho do Coscobeu. Compadre Anailton de Souza Queiroz, tá aí nos bairros, tá lá no contorno de São José, no saída de Capim Grosso, assistindo a gente aí, né? Queca tá aí, oi Queca, quem é Queca, Neuza? É Jéssica, né, Neuza? É os apelidos que a mãe bota nos fios, Queca. Deixa de confusão, Queca. Deixa de confusão, Queca. Ah. Mas mãe é assim mesmo, né, rapaz? Mãe é assim mesmo. Mãe é assim mesmo, né, comadrezita? Eu fico arrinado com o mundo, que o mundo tem um negócio também assim, com as mães, né? Eu sei que as mães merecem tudo na vida, né? A mãe, ela tem uma luta desgastada, limpando a bunda dos meninos, amanhece o dia, encabela tudo, e a mãe sempre assim. Mas, rapaz, o mundo esqueceu de dizer que a mãe toma conta dos filhos, desde pequenininho até os filhos ficar velhos, né, compadre? Tem que ter esse privilégio, sim. Mas para a mãe olhar, Zacarias, os filhos, os pais têm que estar trabalhando para dar comida à mãe e a mãe cuidar dos filhos, dar de comer a mãe, o filho e a ele. Tem que trabalhar pelos três, para a mãe olhar os meninos. Vamos também prestigiar o povo do pai, né, Zé João? Comadre Neuza, né? Vai tipo os infernos também, com tanta grosseria, né, compadre, velho? Zacarias, que desgraça é isso? Os dois, né, meu Deus? Camarada da cá, uma cabruncada, como diz o velho do Roscofo velho, viu, Noélio, velho? Esse menino, kkk, um aço. Kkk, um Coscobeu. É isso mesmo, né, Zacarias? A gente tem que também... Cala a boca, menino! Filho dos infernos, velho, aí. Menino, porque é prestigiado aí. Nós temos também que ver esse lado, né? Lá em casa eu já disse a mamãe, né? A gente já disse a mamãe. A senhora é um negócio sério que a gente tem na vida, mas eu não gosto da senhora nem um pouquinho a mais do que eu gosto de papai, né? É tudo a mesma coisa, a gente gosta dos dois, né, comadre Neuza? Né, comadinha? Comadinha, Pra todo bichinho de unha tem que ser assim, né, compadre? O Zé João vai cantar esse Gostareira, velho. Zé João vai cantar, mas pera aqui, ó, aqui, bonito é esse aqui, ó. São mais de 60 anos caminhando lado a lado. E é impossível não se emocionar ao ver isso. Ele com 91 anos, ela com 85, uma vida inteira construída na roça, plantando feijão, mandioca, enfrentando sol, chuva, dificuldade, mas nunca sozinhos. Imagina quantas vezes tiveram que se perdoar, quantas vezes precisaram ser fortes um pelo outro, na doença, na falta de dinheiro, no cansaço. Talvez aqui caiba uma reflexão, preste atenção. Eles quase nunca dizem "eu te amo" com palavras, mas mostram todos os dias com atitudes, porque amor de verdade não é sobre falar, é sobre agir, é sobre companheirismo, compreensão e perdão. Hoje muita gente busca alguém perfeito,
Mas a verdade é que perfeição não existe. O que existe é escolher ficar, mesmo nas imperfeições, mesmo nas dificuldades. E talvez essa seja a maior prova de amor que existe. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Compadinho Santana tá assistindo a gente, né, compadinho? Tá aí o neto de compadre Antônio Velho, Antônio Pedro. Netinho tem mais o papai dele, nem eu tenho, né, Netinho? A gente sofre que só a gota serena com a cor da vida, né, compadinho? A gente ainda perdeu dele, ele era criança, praticamente criança. E eu perdi o meu agora há pouco tempo, mas a dor é a mesma, né, compadinho? A gente sabe o que é a falta que faz um pai, né? Então aproveite. Seu gol serena do seu filho, aproveite seu filho, seu pai quando pode, sua mãe. Porque a falta é grande, né, compadre velho? É esse patinho aí, ó. Aí é papai velho que tá trabalhando pra dar de comer a mamãe, pra mamãe cuidar dos filhos e os filhos coisar, né, tio? É assim mesmo. Como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Homem desse aí, compadre velho, que tá assistindo a gente aí, vocês que assistem o Coité Cultura, homem desse só tem coisa boa pra passar pros filhos, né, com Mariane, né, com Madeusa, a gente sabe disso. Não tem o que ensinar ruim pros filhos, aí xinga uma gotinha, um negócio assim, mas é da boca pra fora, aí criou os filhos, como meu pai, muitos a ferro e fogo, na luta, né, compadre Ed? Ô, compadre Ed, daqui a pouco, compadre Ed, eu vou mostrar lá as baraúnas, compadre Ed. Ô, Edinho, eu gosto, tá que eu gosto de compadre Ed, eu gosto desse Gol Serena, velho. Pensa que eu gosto de compadre Ed, eu menino, não ri não, filho da peste, viu? Eu gosto do compadre Ed, é um caba velho aprumado, nunca mudou a fisionomia da gente, né, compadre Ed? Compadre Ed não muda a fisionomia. Chega a hora que for, tiver chovendo em azaroeira, tiver ventando, tiver fazendo poeira. Ei, compadre Ed, velho, eu tenho um prestígio, sou apreciado por esse homem. As falas de compadre, eu gosto do pessoal de Aroeira ali, os meninos, do ramo, do vento, do todo mundo lá, cuidado assim, no dizer dos Cardoso lá, né, Cardosinho da casa. Mas eu gosto de compadre. Tem hora que a gente se bate assim, com uma pessoa assim, que o sangue da gente bate, o dominó dá certo, né, compadre? Pariel, eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho, vai mostrar ligeirinho, Pariel. Lá um pouco da feira do né, feirão de automóvel. É assim que fala, né, Pariel? Feirão de automóvel, né? Eu resisti lá um cadinho. Sangue né? de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Cardozinho tá dizendo que o microfone tá baixo. Eu já alterei, Cardozinho. Você é mixador de som, vá dizendo aí, viu, Cardozinho, que tá lá no Rosário vendo a gente aí. Muito bem, né? Não, o reverb é porque eu gosto assim, cara. O reverb aqui é uma pataquada de coisa velha, né? Ô, compadre Ed, não é isso aqui, compadre Ed? Um coitado velho desse aqui, criou os filhos desse jeito, né, Ed? Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo.
Eita, Coscobeu, né? Mandar um alô aqui para meu amigo Leandro e compadre Nessa aí, tá aí, mas Cardozinho. Cardozinho viu a garrafa de pitu aqui, né, Cardozinho? Cardozinho gosta do pituzinho, falar a verdade. Né, compadre Eli? É, compadre, daqui a pouco, compadre Eli, vai lá para Morro. A gente vai lá, compadre Eli. Eu tive numa luta ontem, a rinada do Coscobeu. Subi aquela serra de lupa aí lá fazer uma reportagem sobre as barrigudas gigantes. É, só tem lá, viu, compadre Eli? Só tem lá do que eu vou mostrar para vocês. É, se eu botar Zé João velho aqui. Ô Zé João, Coscobeu. Zé João velho, meu amigo velho aí do Rosário. Do Rosário um aço. É, do Rosário um aço, né, compadre? É lá das Teofilândia, setor de Teofilândia, Zé João velho. Da casa de farinha, né, Zé João? Canto ligeirinho aí, Zé João. Bora, a rocha. A rocha aí ofereça para o nosso amigo Leandro aí. E nosso amigo Nelson aí, Mascardo Vinho da Bahia aí. Tá vendo a gente lá no Coscobeu do Rosário. Bora. Tá inspirado hoje, viu? Tá virando a pé. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Jatu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo. Eu já... Vamos nessa, Forrozão Cardozinho da Bahia ao vivo. Tira o pé do chão. Quando o mês de junho chegar, eu vou me ferrar. Quando o mês de junho chegar, eu vou me ferrar. Eu vou brincar de roda, eu vou porrorear. Vou festejar São João, todo som no arranhar. Em milho do aceiro, bom de quebrar. E tem moça donzela, doidinha pra se arrumar. Tem geni, bambu, danci, cacá. Mas tem sanfoneiro pra trocar pra nós dançar. Tem geni, bambu, danci, cacá. Cardozinho da Bahia, tá botando é pra quebrar. Quando o mês de junho chegar, eu vou me farrear. Quando o mês de junho chegar, eu vou me farrear. Eu vou brincar de roda, eu vou porrorear. Vou festejar São João, todo som no arranhar. Em milho no aceiro, bom de quebrar. E tem moça donzela, doidinha pra se arrumar. Tem geni, papo, danci, cacá. Mas tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar. Tem geni, papo, tem canji, cacá. Cardozinho da Bahia, tá botando é pra quebrar. Tem compadre velho, chegou aqui, compadre Alberto. Compadre Alberto, Coscobeu. Daqui a pouco, compadre Alberto, a gente vai subir lá na serra, viu, compadre Alberto? É pra vocês verem o tamanho daquelas febrentas lá, barriguda, viu, compadre velho? Barriguda, pensa um negócio bonito, viu? Foi luta ontem, foi luta. Vai mentir nos infernos! Eita, compadre Eli, ó, compadre Eli, o prefeito Marcelo hoje foi lá na Câmara de Vereador lá e ele hoje botou para as bugas lá, viu, Cardozinho? É, Zé da Rede chegou, Zé da Rede, Coscobeu velho, é o pai de Cardozinho. Pense um pai que gosta do fio cantando, fica embelezado. O Cardozinho tá cantando, você tá assim com a mão na mão, olhando para Cardozinho e diz, viva a Deus. Como foi que esse menino aprendeu essas coisas? Você não sei bater nem um triângulo. É assim mesmo, né, compadre? Quem é que não quer ver seu filho desabrochando assim, né, compadre, velho? Né, compadre, velho? Cadê? A gente vai para lá pro negócio dos carros, viu? A gente vai lá pros carros lá, o feirão de automóvel. Tá coisa meu. Que aconteceu os 2 dias aqui, mas antes, depois a gente vai lá pra Serra do Mocambo. Vamos ver aqui um trechinho da fala do prefeito, viu, Zacarias? O compadre Alberto. Oi, o compadre Gico chegou aqui, o compadre Ed lá.
Eu não pago aluguel no coração do Pariel, não pago não, Pariel, não pago não. Não me cobre não, que a inflação tá rinada. A virada da gota sereia, não pago não, Pariel, deixa eu falar. E teve alguma insinuação lá que vereadores da base do governo, tá? Insinuou que teria que fazer uma secretaria da mulher e tal, e o prefeito ficou meio triste e foi pronunciar hoje na Câmara de Vereadores. Vamos ver um trechinho ligeirinho aqui, para nós não perder o que a gente fez lá, bora. Resumisse o seu pronunciamento hoje na Câmara. O nosso pronunciamento teve como objetivo fazer um apelo direto aos vereadores, de maneira geral, para que a gente possa descer do palanque e efetivamente fazer aquilo que nos foi delegado, que é fazer a gestão do nosso município. O prefeito não faz gestão sozinho, o prefeito faz gestão com os vereadores. E eu percebo um distanciamento muito grande, sobretudo dos vereadores da oposição. Como eu disse no meu discurso, nós nunca fomos procurados por nenhum deles, com exceção do do sindicato. E o meu pronunciamento hoje foi no sentido de trazer eles para cá, independente da questão política, né? Mas para que a gente possa juntos buscar solução para os problemas que afligem o nosso município. Esse foi o objetivo do meu pronunciamento maior. E, obviamente, eu aproveitei para fazer alguns comentários que eu achei pertinente, de acusações que foram feitas a mim, que foram imputadas a mim, e que eu achei pertinente aproveitar o momento para poder esclarecer os fatos. Olha, na realidade, como você bem enfatizou, o Hospital Municipal Hamilton Rios de Araújo será uma conquista do povo de Coité. Não é possível que o povo de Coité, a população de Coité, 70 mil habitantes, pouco mais de 70 mil habitantes, ainda não tem um hospital próprio, né? Nós dependemos do hospital português para poder atender, fazer o atendimento de urgência e emergência. Então, eu acho que se as lideranças da oposição se unissem com o propósito de cobrar dos seus deputados emendas, recursos para o Hospital Hamilton Rios, seriam muito bem-vindos. Eu tive a oportunidade de conversar com o Elmar e ele me disse: olha, Marcelo, hoje você tem 10 milhões de reais, mas eu sei que você precisa de 40 milhões, porque o projeto final do hospital para equipar o hospital, para poder fazer a segunda e a terceira etapa, porque a gente vai concluir a primeira etapa. A conclusão da primeira etapa é exatamente urgência e emergência. Mas nós queremos terminar a segunda etapa, centro cirúrgico, enfim, e precisamos de recursos. Né? E quem é que pode nos ajudar a isso? É o governo federal e o governo estadual. Mas essa ajuda tem que ser não em troca de favores políticos. Eu não posso aceitar isso. Assim como eu aceito de bom grado, pode trazer os recursos. E eu vou reconhecer que os recursos que vieram através do deputado A, do deputado B, do deputado C, do governador A, do governador B. Eu não vou me opor a isso. Isso será registrado. O importante nesse momento para mim é que o hospital seja construído, porque a gente precisa trazer um hospital para o povo de Coité. Infelizmente, até então, os nossos opositores, as lideranças locais que fazem oposição a nós, ainda não perceberam que essa grandiosidade, não perceberam que o mais importante é servir ao povo de Coité e não torcer por quanto pior, melhor. Muito bem, né, compadre velho? Muito bem, muito bem. Vamos adiantar, né, seu Zé da Rede, velho? Chegou aí, vem da Rede. O padre Zacarias compartilhando aí, né, compadre Zacarias? O telespectador aí, dobrando nós aí, os telespectadores aí, vem da Rede aí. Valeu, Zacarias, compartilhou. Vai aumentar o fluxo de pessoas a nos assistindo. Eu agradeço demais aí a cada um que deu um likezinho, compartilhar. Vamos papocar lá, Zacarias, você que gosta de dirigir carro. Ô, Zacarias, velho. Teve um feirão de carro danado de bonito, de Coité, né? Como a Nilza foi, um feirão bonito de carro, para comprar, para vender, né? Aí fizemos lá rapidinho, fizemos lá só registrar um pouquinho, que está dentro da nossa cidade, que quero dizer a vocês que esse evento aqui, ó, ele não é da prefeitura, viu? A prefeitura, ela disponibiliza aí o espaço, dá estrutura para os negociantes, dá o espaço do parque de exposição. Eles dão um palco, eles dão todos, bota a guarda municipal para tomar conta aí, a limpeza, tratado tudo direitinho, enfim, né? O apoio da prefeitura sobre isso aí os 2 dias, né? Para manter esse ambiente bacana e bota a banda para tocar, para agradar o povo lá, é isso aí, né? Então a gente dizer que esse é um movimento do comerciante, dos vendedores de carro de Coité e de toda a região, carro de valores, né? Que o padre Antônio de Romão daí vem da renda aí também. Então, assim, vale dizer, né, Jonas Santana, vale a pena falar que
não é um evento da prefeitura, mas a prefeitura entra, né, com a estrutura, que é o mais importante, é o ambiente, que é lá o parque de exposição, lá disponibiliza os funcionários da prefeitura, segurança, palco, só os todos lá deve ter tido uns 30 todos, né, palco, som à disposição lá, disponibiliza logo todo da prefeitura, enfim, todo o apoio para que os comerciantes façam um bom comércio e o dinheiro gire em Coité. Eu estou aqui puxando o saco, a gente está falando a verdade, porque essas coisas têm que acontecer no município e a gente tem que abrir a boca e falar que quem está dando é quem tem para dar. Quem não tiver para dar, eu tenho que dar notícia boa, notícia ruim já tem quem dizer aí. Bora ver lá, bora Jonas Santana, tu comprou algum carro desse lá, Zadana? Manda pelo menos dinheiro do juro, o Gajão tá sofrendo esse dia. É isso aí, gente. É o segundo feirão de automóvel aqui, viu, gente? Estamos registrando para vocês. Dadal, você foi trocar seu fusquinha lá, Dadal? Já tem show ao vivo nesse Coscobel aqui e eu vou registrando para vocês. Vão chegando para cá. Ô, Maninho! É TV Cultura o nome? Coscobel. Coscobel do Coscobel dos teclados. Aí uma lenda do Conceição do Coité, meu parceiro Ninho. Deus abençoe, irmão. Tamo junto. Por favor. Sorri uma boa, mas como eu ando solteiro, me prepara um prato muito, deixa ela um pouco mais ao vivo, minha cara no dedo, minha cara para você levar, mas por dentro. O sentimento não passa e a doença não sai. Ao vivo, o seu amor e dá tudo, tudo. E daquele momento até hoje esperei por você. Só você. E sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar. Dedicar aqui com meu amigo Né. Ele aqui todos esses automóveis aqui para vender. E aí, Né? O preço. Vamos ver se eu como uma muqueca aqui. Uma muqueca? E essa ideia desse feirão de automóvel aqui é boa, né? É uma boa ideia. Dá pra vender e comprar, né? Dá pra vender e comprar e você tem pelo menos um lazer. Um lazer. Valeu, Fadê. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, vou até entrar aqui no Parque de Exposição. Hoje é feirão de automóvel. Vai registrar aqui um trechinho pra gente, né? Faz um momento bacana aqui. Uma opção para um comércio. Uma ideia nova em Coité, que é feirão de automóvel. Compras e venda de veículos novos, usados, em perfeito estado. E aí eu gosto de mostrar essas coisas e dizer que mostrar coisas boas. Coisas ruins já tem quem mostre, correto? Aí eu vou mostrar para vocês aqui vocês que entendem de carro, eu não entendo muito. Aí tá, ó. Essa opção aqui, Coité, feirão de automóvel. É a segunda edição. Aqui no Parque de Exposição, com apoio da Prefeitura. É isso aí, gente. Temos também a parte de motos, usadas de motos e novas. Correto? Vamos seguir aqui, mostrando pra vocês. Já começa a chegar gente. Hoje já é 13h30 da tarde, né? O público começa a chegar, né? Os curiosos que gostam. Vou mostrando aqui pra vocês que gostam de veículos bonitos. Pronto, esse é o feirão de automóvel aqui em Coité. Vamos seguir aqui, já tem show ao vivo.
sei o que fazer da minha vida sem você. Tá vendo aí, gente? É uma opção, viu? Eu não sei o que fazer da minha vida sem os seus carinhos. Vou chegando pro carro, deixou ao vivo. Tudo, mas não pude. Tá vendo aí, gente? Compreender seu coração. Aqui no Parque de Exposição é a segunda edição. Muito volúvel. Carro de grande porte. Pra vários gostos. E quem sou eu pra ter você só para mim? Vamos seguir. Essa rosa vermelha tem espinho. Eu estou morrendo por essa flor. Eu sou baiano, sou horrível, mas hoje eu beber para esquecer a paixão da cruel solidão e vivo sem você. E o Santana, no mesmo instante eu canto e grito seu nome, ó querida mãe, tchau, me mama. Seu beijo eu choro, no mesmo instante eu canto e grito seu nome. O nome que não me chama? Coité Cultura. Coité Cultura. E o seu nome, ó querida mãe. Essa paixão vem mais pra mim. A opção é boa, viu, pessoal? Não sei lá, chega me rende e me demora, depois some. Muito bem, Zelinho chegou por cá, meu compadre Zelinho Santana, meu primo carnal. Ana e Beatriz, obrigado aí com Mariane pelo carinho da audiência, né, compadre velho? Compadre Vando Matheus, Cosco meu, cuida, né, compadre Vando? Tá vendo a gente lá, tá na Paraíba. Eita, filho do Cosco meu, tá longe, né, compadre Nesita Matheus tá por cá vendo a gente, compadre Dadal, Jonas Santana, Neuza Santana, Cardozinho da Bahia, meu amigo Zacarias, compadre Ed, compadre Alberto Matheus, compadre Gilco aí, dos infernos, vixe, não sei lá, do Lagoa da Cruz, Barroca, o compadre Ed aqui, compadre José Ramos Guimarães, boa noite, Cuscomeu. O cuscuz tá no fogo, filho da Cuscomeu, tá no fogo, mas não divide com ninguém, meu cuscuzinho, né, Cardozinho? Não divide com ninguém, né, compadre Neuza? Vamos catar cuscuz pra lá, Vetinho Santana, compadre Del, compadre Noélio tá vendo a gente aí, compadre velho. Eliette Cunha, Zelinho velho, tá vendo a gente aqui. Eita, Nailton aí no Contorno de São José vendo a gente. Bora papocar. Deixa de risadaria, menino velho. Deixa de risadaria, deixa de conversa. Deixa eu ver aqui mais um trecho da entrevista aqui, ligeiro, pra nós ir lá pro Serra do Mucambo agora, viu? Mostrar as barrigudas. Vá, Marcelo, fala mais alguma pergunta que foi feita a você aí, vá, fale. Olha, a primeira questão do deputado Elmar Nascimento, nós temos um compromisso com o Elmar e pelo que ele fez nos últimos 5 anos que eu estou à frente da gestão, eu acho que é uma obrigação da minha parte como prefeito reconhecer aquilo que ele fez pelo povo de Coité. Foram 50 milhões de reais em 5 anos, não é pouca coisa. Sem esses recursos nós não teríamos feito a metade do que fizemos pela saúde do nosso município. Então votar em Elmar Nascimento hoje, não só o prefeito, não só o grupo do prefeito, eu acho que qualquer coitense, se for reconhecer isso, dá o voto de gratidão a Elmar Nascimento, porque quem se beneficiou com isso não foi um grupo político, foi o povo de Coité. Então, respondo para você dizendo que eu tenho um compromisso com o Elmar por reconhecer, pela gratidão que eu tenho a ele, por ter ajudado tanto o povo de Coité.
Com relação a outra pergunta sua, foi sobre as festas. As festas. Olha, agora vai começar a Semana da Páscoa, depois vem o Micareta, o Circuito de Gonzagão, e logo depois vem a exposição, e depois vem o Natal Luz, enfim. Esse é o modelo de gestão, nosso modelo de gestão. A gente promover eventos para que a gente possa fomentar o comércio, fomentar o setor de serviços e gerar emprego e renda para o nosso município. E tem dado certo. Tem dado muito certo porque o resultado está aí. O crescimento de Coité hoje está muito acima do crescimento da Bahia, por exemplo. Marcelo, Coité Cultura. Então já falamos de vários assuntos. A chuva trouxe alegria para mim, para você e para o nosso povo. E as pontes molhadas que você tem feito no município. Tem mais projeto para em diversos pontos do nosso município acontecer essas pontes molhadas. Na realidade, a gente recebeu muitas chuvas e isso nós temos que agradecer a Deus porque nunca tivemos tanta chuva em tão pouco tempo. Esse é o lado bom para a agricultura, né, para as pessoas. Tem o lado ruim que estraga as estradas, né? Nós estamos com a nossa malha viária na zona rural completamente afetada pelas chuvas e que a gente vai levar um tempo para recuperar. Eu sei que falta paciência nas pessoas, a gente recebe ligações de todos os lugares, a estrada aqui está horrível, mas nós não temos máquina, a máquina não cresceu em função da chuva, a nossa estrutura de máquinas é a mesma. O que a gente está fazendo é alugar máquinas para tentar amenizar o problema, mas, como eu disse, o problema é no município inteiro, então eu peço um pouco de paciência à população que a gente vai seguir trabalhando no sentido de resolver esses problemas, que é uma marca registrada do meu governo. Na realidade, a gente sempre prezou e se preocupou muito com a malha viária da zona rural, sempre esteve em boas condições e não é agora que será diferente. Marcelo, a gente do Informa Bahia, observamos que você é um político corajoso. Você discordou de vários discursos de vereadores, inclusive pessoas vereadoras que faz parte da base, onde você achou desnecessário alguma cobrança. Olha, esse é o meu perfil. Eu não vou nunca mudar a minha forma de pensar, de agir. Eu acho que quando eu achar que existe exagero, eu vou falar, seja vereador da situação, seja vereador da oposição. Né? Falei ali, me direcionei a Urbano, me referi a Robenildo, me referi a Léo e me referi a Manu também, porque eu acho que houve um exagero da parte dela nas críticas que ela fez nas redes sociais dela, no sentido de que o nosso governo não assiste a mulher como deveria. Eu acho que se ela procurar conhecer melhor a nossa gestão, ela vai ver que a gente dá uma assistência, um acolhimento forte à mulher coitaense. Então, quem me conhece sabe que esse é meu perfil. Eu não levo desaforo para casa, eu respondo aquilo que me provocam, muito embora às vezes me orientem. Não, prefeito, não fala disso não, deixa para lá, não deixa para lá. E quando eu estou com a verdade, quando eu estou com a razão, eu respondo porque eu acho que é assim que deve ser. Você sempre teve mantido o diálogo com eles, né? Sempre, as pessoas que me conhecem sabem, eu fiz um apelo, eu fui muito humilde na reunião, eu apelei para eles, me procurem. Agora, no final, eu falei para a vereadora Luzia que eu tenho um carinho enorme por ela, sempre foi muito atenciosa comigo, mas ela não me procura, até hoje ela não me procurou, imagina por questões partidárias. Então eu falei, deixa isso de lado, eu não estou pedindo para você me apoiar. Se você tiver alguma necessidade em Salvador, população, o fato de você me procurar para ajudar as pessoas é uma obrigação minha como prefeito. Então esqueça a questão partidária e quando precisar me procure, ninguém nem vai saber que você me procurou. E eu vou ajudar, não a você, eu vou ajudar o povo de Salvador. Através... Muitos bem, nego para o Bero, para Guinaldo Silva chegou, o Bel, Coscobel, velho. Isso vai dar um velho feio, né, compadre? Vai. Ele vai dar um velho feio. Bel. Ele não vai, não. Vai. Vai. Nem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Eu gosto dessa velha, que essa velha é teimosa. Nego para Guinaldo Silva aí, para Jonas Santana, para Dadal. Você viu hoje, Dadal? Você viu hoje com o Padre Vando? Você não está trocando que é outro Vando, não? Deixa de muganga. Eu acho que você não viu, mas viu. Dadal não é de mentira. Dadal é mais de contar umas piadas, né, Dadal? Vixe, Nossa Senhora. Tu é doido? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Desmoralidade no aço, o vereador, seja da oposição, seja da situação, se pegar, se fazer-se de besta, como diz vovô, Marcelo vai pra cima, ele botou para esbuguelar lá e chamou a atenção do pessoal. O vídeo tá na descrição aí, completo, se vocês quiserem assistir toda a entrevista dele lá também na Câmara de Vereador, está aí no Coité Cultura, o vídeo de 42 minutos da sua indignação com relação a vereador de oposição e vereador da situação. Ele, como ele acabou de falar, ele não leva nada para casa, só
o Danoninho, né, compadre? Aqui tem eu também. Eu não tenho nada pra levar pra casa, a não ser saudade. Cala a boca, filho dos infernos. Bora adiantar, compadre, velho. Né, compadre, velho? Vamos adiantar. Agora nós vamos subir com o Padre Dadal. Eu quero chamar Dadal, para Dadal subir lá na Serra do Mucamo, para nós de bruguelar lá aquele negócio, viu, compadre Dadal? Hoje, ontem a gente foi lá na. A gente pensa que nós lutou ontem, viu, compadre Vando? Ô, Vando, ô, mentira do Curis. Olha. Ô, Dadal, gota serena. Ele já chegou aqui um tal do negócio de um Curis. Como é o nome disso aqui, rapaz? Curiscou, né, compadre? Ei, Vando, velho. Tá vendo aí, Dadal? Dadal, vocês dois foram criados juntos, jogando gude. É umas gotas serenas, né, Jair Pereira? Bora lá, vamos adiantar lá. E pra gente ver se dá tempo. A gente se perdeu na serra. Pedimos oportunidade para entrar na direção lá de um fazendeiro. Que, na verdade, lá a serra tem 4 donos, né? Antes de subir da serra. Então lá tem, né, compadre José de Jesus Oliveira. Para você entrar na serra, lá a serra é tombada. Tombada quer dizer assim, já é uma área de preservação. A serra em si. Mas arrodeando a serra tem fazendeiros que é dono daquilo ali. Então eu tenho um amigo aqui que é meu vizinho. E aonde a gente queria subir para chegar até as baraúnas, não, as barrigudas, a gente foi por lá, mas não era por lá, a gente se perdeu. Foi uma ortiga dos infernos, velho. Acabou a água, acabou a coragem, né? Vambora, nós não vamos, voltemos até quando nós encontramos. Bora adiantar, bora. Pois é, meus amigos, mais uma expedição hoje aqui na Serra do Mucamo. A gente vai hoje ver as barrigudas gigantes. É um ponto que numa outra expedição a gente não conseguiu entrar. A gente estava pelo outro lado da serra. Hoje nós estamos aqui no ponto principal. Aqui essa casa de taipa aqui, essa casinha aqui. Ela é o símbolo, mas daqui saiu a trilha para toda uma serra aí que foi. Quem conviveu aqui teve uma família, né? E hoje esse aqui pertence a nosso amigo Alâncio, ele que nos permitiu a nossa entrada nessa trilha aqui. Então vamos começar daqui. A gente vai sair para dentro da Serra do Mucamo e vamos lá para as barrigudas gigantes, que só tem aqui. Aqui a gente acredita que saindo daqui não tem mais para outro lugar, para a gente poder achar essas plantas, essas árvores gigantes aqui. Nós vamos seguir por lá. Vamos seguir a partir de agora, o bambu vai gemer. Começou a pataquada, começou o Padre Nel de novo, o Vertinho estava sorrindo de Nel. O Vertinho está dizendo que Nel de uma orelha grande da Água Serena. Vamos lá, Nel. Tá cansado não? Mas mesmo assim não impede. Tá meio gripado? Uma gripe meio fortezinha, mas o nordestino isso não é nada não. Vamos subir até no cucuruto. Vamos lá, vamos ver se nós achamos aqui. Onça, lá nas árvores gigantes. É isso mesmo. Presenciar de perto e tudo que Jesus criou. Vamos embora. Aqui é uma trilha bacana, bem diferente daquela de lá, né, que a gente começou. Tomara que nós encontremos, né, Léo? Olha, Léo, aqui. Olha que braúna, Léo. Né, olha. Braúna antiga. É nova, rapaz, não é não? Formato bonito, né? Caatinga bonita, viu, gente? Olha pra isso, pessoal. Ô, Nel, aqui já é diferente daquele mato de lá. Do outro lado. Aqui é... Aqui é a caatinga real aqui, ó, gente. O pau de rato aqui, ó. Olha, eita, coscobeu. Vai nós de novo. Ou nós fica famoso, ou nós mostra isso aqui todinho pro mundo. Vê se nós ganhamos qualquer dinheiro aí. Dá mais umas ajudas aí, os outros que não é anunciante ainda. Vamos ajudando a gente a fazer essa expedição aqui. Faz uma doação de um pacote de cuscuz, mocotó, qualquer coisa serve. Eita, nosso sertão é bonito demais, viu, Nel? Nosso sertão é bonito demais, rapaz. Olha pra esse carrancudo aqui, ó. O povo não sabe nem o que é isso, Nel, o que a gente tá falando aqui. Ele é criado aí. Olha pra isso. É porque aqui, né, ele tá nativo ainda, né? E mutuca da furunca. Vamos ver se nós achamos aqui, rapaz. Vixe, Nossa Senhora. Rapaz, que coisa errada aqui, viu? Vamos subir aqui, né? Vamos subir aí, ó.
Vamos ver se nós conseguimos achar as barrigudas, a verdadeira barriguda. Rapaz, não acho que não tem nada a ver isso aqui, viu? O caminho não é esse não. Tô achando estranho, velho. Na verdade a gente já se perdimos aqui, já estamos voltando. A gente já não tem nada a ver. O que a gente quer aqui é as barrigudas. É, a divisão aqui. Vamos voltar, Léo. Aqui é o caminho do Coscobel aqui. Pode voltar, nego, velho. Não tem futuro não. Aqui é trilha que foi feito um mapeamento aqui para antes de entrar na serra aqui, tem essa propriedade particular que tem uma trilha aqui de bicicleta, então tirou a direção aqui do que a gente quer. Vamos voltar, Léo, não tem futuro não, volte. Aí essa demarcação não tem nada a ver não. Eita, nós já tá arrebentado aqui. Vou dizer. Volte, filho. Vamos voltar, moço, filho. Uma berdoé, uma... Rapaz, essa caipora pegou a gente aqui. A caipora pegou seguro a caipora aqui, né? Aqui tem esse bicho que queima a gente, a ortiga da gota, mutuca. Gente, vamos voltar. Vamos voltar aqui na caatinga do Furunco aqui, da Amazônia 2. Aqui é a Amazônia 2. A gente vai lá, aí, ó. As trilhas deixou a gente maluco aí, ó, porque foi feito aqui um circuito para bicicleta, né? Aqui não tá na serra ainda, né? Tá no início da serra. Aqui é uma área que é Volta Anel, deixa de rojão doido. Eita, Guto, que preocupa Anel com essas botas dele, meio assim dá trabalho, meu amigo. Devagar, filho de Deus, vamos devagar. Tem futuro não, Nel, não é aqui não. Vamos quietar com isso, vamos arrodear lá pro outro, pelo mirante. É o único jeito. Vamos ver se nós conseguimos, porque aqui, ó. Tô cansado. Esse rojão seu aí, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, parece que você tá enrabando Nicuei, meu amigo. Quer pegar... Desanimou, mas vamos seguindo, né? Vamos voltar, filho. Não tem futuro não, aí, não tem... Vamos voltar. Não tem jeito não. Vamos deixar pra lá, vamos voltar. Aí a gente vê se a gente justifica aí o primeiro vídeo e a gente vai lá pelo mirante. É o único jeito aí, viu? Volte. Pode voltar, não tem jeito não. Aí não... Volte, filho de Deus. Que tema da pé... Ave, mano. Tá, vai voltar ou não vai? Vamos voltar. Bora, que vamos quietar com isso. Pois é, meus amigos, entramos aqui no Rancho Fundo, mas a gente... Estamos voltando, vamos pegar outra trilha, que aqui não deu certo não, foi não? Foi não, de jeito nenhum. O rumo aqui foi diferenciado. A gente... Se perdeu? Puxou lá na frente, não tinha saída. Então... Temos que voltar para a roteira certa. Para a gente sair lá nas aroeiras. Como é? Nas barrigudas. Barriguda, famosa. Né? A gente, aqui foi feito um circuito para bike, né? O nosso amigo Arlan nos permitiu a gente entrar por aqui. Então, por conta desse percurso que foi feito aqui, essas trilhas, aí barateou a cabeça da gente, a gente caminhou só o Furunco e não deu em nada. A gente não está de bike aqui, agora a gente vamos arrodear, justificando aqui esse pedaço do vídeo pra gente, caso a gente encontre por lá, pela outra trilha, a gente mostrar pra vocês aí. Vamos lá, Nel? Vamos em nome de Jesus. Vamos acertar e sair em cima dela, né? Vamos lá. Então, pessoal, vamos seguindo aqui nesse outro roteiro aqui. Aqui já é a obra dessa semana. A prefeitura já está chegando no término aqui, do início da entrada da serra aqui. E aqui está com 15 dias que a gente teve aqui. Não tinha aqui esse degrau nem esse corrimão aqui. Tá bem adiantado aqui. A gente vamos seguir aqui para a gente achar aqui as barrigudas, viu, gente? As barrigudas. Essa semana já fizeram isso aqui, ó. Tá ficando porreta isso aqui, ó. Né? E a última inspeção que a gente fizemos, aqui não estava sem aprontar ainda, né? Mas já, ó, tá bem adiantado aqui, viu, gente? Tá chegando no finalzinho os corrimão aqui da entrada da serra, para entrada, para até lá o mirante. Mas a nossa ideia aqui hoje
é as barrigudas, viu? Pronto. Pois é, pessoal. Foi feita essa semana aqui já, viu? Aqui é a obra dessa semana. Olha que coisa boa ficou. Parada desmantelada. É isso que a gente fala, né? Se o poder público não fizer, não tem graça. Não tem como acontecer. Olha isso aqui, ó. Madeira boa. Isso aqui, semana passada não tinha isso aqui, né? Tá ficando bacana. Olha como facilita aí, ó. A nossa meta é as barrigudas hoje. Vamos ver se nós conseguimos, gente. Vamos chegando. Outro degrau aqui, ó. Cansei um pouquinho. Vamos lá, ó. Coisa boa. Lembrando a vocês que aqui é a Serra do Mucambo, viu? Essa preservação aqui vai fazer história. Ou já está fazendo história, né? Coisa nova aqui já. Muito bem feito, viu? Já está bem adiantado aqui. Nesses 15 dias melhorou muita coisa aqui, foi, né? Bem adiantado. O pessoal que está trabalhando nessa equipe aqui merece ter elogio. Estão fazendo a capricho. Estão fazendo com prazer. E isso é uma coisa louvável para todo mundo. Todo mundo que subir aqui vai lembrar e vai dizer que vocês estão trabalhando com capricho, fazendo uma obra até com boa vontade e com amor, né? Porque não é fácil aqui, né, Léo? Não é fácil, não é para qualquer um. Cavar aqui, ó, gente. Vamos dar uma descrição aqui. Cavar um buraco do morão desse aqui, né, Léo? Ainda pôr cimento, ó. Esses parafusos aqui, essa madeira. E aqui a massa é feita lá embaixo. Por isso que tem um ditado dos mais velhos que a união faz a força. E faz mesmo. Quando uma direção tem assim na sua mente uma boa vontade de fazer o melhor para o seu município, é feito. Boa noite, com Baloura Santana. Assiste o vídeo com Baloura. E o povo contribui e vai ter um ou dois que às vezes por política não queira se justificar, dizer aprovar. Mas 99,5% aprova que essa construção aqui, essa obra aqui, é uma coisa bem fina, é joia. Isso aqui vai virar um turismo. Já vai virar. Entendeu? De todo mundo ter o prazer de final de semana estar aqui, se divertindo, se distraindo. Então, coisa de alta importância. É pensar no bem-estar de todo ser humano. Sem fazer exceção de pessoa. Uma diversão aqui diferenciada, né, Léo? Com a natureza. Vamos lá ver se nós conseguimos, Léo? Nós vamos conseguir. Vamos lá, gente. Vamos subir a serra. Vamos subir a serra e se furuco, ioiô, ioiô, iaiá. Eu tô cansado. O cupim também deu de Deus. Muita gente, eu tenho ali 2 maiadazinhas, no lugar que tem no mato. O cupinho? No mato. Qual é a serventia disso aí? Aí o povo, o seguinte, o povo diz assim, mas, rapaz, uma coisa, a serventia do cupim não tem gente que imagine. Isso aqui faz um lambedor especial, sem matar o cupim, sem destruir ele. O cupim, ele feito aí, aqui ó, Deus criou, permitiu num pé de árvore desse, no meio da selva ou em qualquer lugar. Aqui o cupim tem uma serventia para matar a fome também, de algum pássaro. De animal, é o ecossistema, né, Léo? É o então, ecossistema. Assim, no meu entender, o homem só pensa em destruir. A maior parte do ser humano só pensa na destruição. É bonito, é bom. Eita furunca. Eita martelada, viu, macho, velho? Gente, eu já tô aqui. Pois é, pessoal, ó. Vamos descansando aqui um pouquinho. A gente estamos aqui nessa trilha. Já caminhamos muito para encontrar aqui a Coscobel das barrigudas. Gente, se a gente achar, vocês vão ver que coisa bacana. Vocês não vão acreditar que essas aves existem aqui. Eu já tive aí 3 vezes nelas, já fiz filmagem 3 vezes. Mas perdi a trilha. Eu perdi aqui o caminho. Da outra vez eu vim com um guia aqui que conhecia melhor que eu. Por eu já ter vindo 2 vezes, eu digo, agora vai dar certo. Mas não. Mas vamos tentar aqui, né? Ainda é bem cedo ainda. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Pois é, meus amigos. Estamos aqui
permanecendo aqui na trilha, viu? E nós já se alegremos aqui, encontremos os primos carnal aqui os primos carnal das barrigudas, viu, gente, ó. Aqui a gente vai encontrar aqui, se nós conseguir, ó, a gente vai encontrar aqui as barrigudas e também esse febrento aqui grande, ó. Eu me esqueci o nome dele aqui agora. Pois é, gente, aqui começou a chegar nessas madeiras mais centenárias aqui, viu? Estamos andando aqui pra gente ver se a gente consegue, rapaz. Vamos ver se a gente consegue. Pois é, vamos seguindo aqui, ó, nessa outra trilha. Como eu acabei de falar ali dessa planta, né, centenária, beleza? Eu acho que nós estamos aqui no caminho certo. Eu vou direcionar aqui algo para vocês verem como a coisa vai ficando grandiosa aqui, ó. Eu tô me identificando aqui, ó, os gravatar gigantes aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ninguém acredita que isso é aqui dentro. E eu tenho quase certeza que nós estamos perto aqui, perto das barrigudas, gente. É nosso objetivo, viu? Aí, pessoal, os gravatar gigantes aí, ó. Tá vendo aí, ó? Então aqui, me parece que aqui tem rapadura aqui no solo que os bichos crescem demais, viu? Vamos seguindo. Vocês que conhecem, tá sabendo que eu não tô mentindo aqui, né? Aqui é gravatar e ele é o mesmo gravatar, viu? Mas ele se desenvolve mais aqui dentro aqui tem uma parte no campo geográfico aqui de cima que tem essas plantas mais gigantes aqui, né? A gente fala gigante porque eu não sou biólogo, meu amigo, eu sou coscomeu do forró, beleza? Vamos seguindo. Olha, nós já saímos aqui em cima de uma filhote aqui, de uma barriguda, ó. Estamos chegando, viu? Não vamos perder a viagem não, ó. Olha como ela vai afinando em cima aí, ó. Pois é, vamos caminhando, viu, gente? Vamos caminhando. Tem gente na trilha, mas a gente também aqui, ó. Perdido também, tá perdido aí, tudo perdido aí, viu? Mas perdido. Vou deixar eles aí, vou entrar para lá do lado direito aí, vou deixar. É, meus amigos, ó. Eu encontrei muita coisa linda aqui, ó, gente. Ó. Eu não sei que planta é essa. Ó a copa dela. Tá? Ela sempre querendo sair. Comadrezita tá dizendo que eu tô ruim, né, comadre? Tô ruim, cansado, né? Ó, comadrezita, não agora não, filho. Por cima aí da copa da mata, para poder adquirir aí a luz do sol. Ó que coisa linda, ó. Ó a altura dessa planta aqui. Vamos seguindo, pessoal, vamos seguindo. Tenho que encontrar, velho. Se eu não encontrar isso aqui, eu não vou me ficar feliz com uma expedição dessa aqui. E não encontrar elas é um castigo. E aí, deixa eu ver aqui. Vou passando aqui, debaixo dessa caatinga ré aqui. Olha. Aqui encontrei, viu? Aqui tem mais, já tem um aqui. Já tem um aqui, ó, uma filhote aqui, outra filhote. Tô chegando, viu, gente? Eu vou achar, já tô no caminho certo. É, no caminho certo aqui, ó. Aqui não é, essa aqui não é. Essa aqui é outra barriguda aqui, mas não é a que eu quero ainda, a gigante. Eu vou chegar. Aqui, que teve um bonitão aqui que fez uma letra aqui na madeira. Isso é um crime. Tá vendo aí, ó? Foi o que ele fez aí, ó. Um S, um A. Manda ele fizesse isso nas orelhas dele mesmo. Olha, pessoal, a altura dessa árvore aí, ó. Beleza? Tô seguindo aqui, bora. Tô perto das blichas aqui, meu amigo. Os gravatar de socado. Epa! Ô, Nel! Ei, govida de gado! Achei a bichona. Eu achei a bichona. Eu sou do bom e chego cedo, viu, gente? Ó, deixa eu passar aqui. Aí, meus amigos. Ó, achei aqui, ó, uma delas aqui, viu? Olha isso aí, ó. Não é negócio do zoom da câmera, não. Olha isso aí, ó. Quem é que diz que aqui tem essa febrenta aqui, ó? Deixa meu guia chegar aqui a gente vai abraçar aqui pra vocês verem, né? É, deixa eu chegar pra cá. Aqui tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Aqui tem um monte aqui agora, viu? Era justamente isso, ó. Essa aqui, ó. Segundo os biólogos, aqui é a fêmea. Deixa eu rodear pra cá. Pessoal, aqui é a expedição dentro da caatinga, viu? Dentro da mata. Aqui, ó. Aí, ó. Vocês estão vendo aí? Tô gritando ali o meu guia que... Olha outra aqui, ó. Tá vendo aí como é que ela é? Deixa eu vir aqui, tem outra aqui. Tem outra.
Tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver um certo cuidado, aqui tem aranha, aqui se morder aqui é outra gigante. Essa aqui é outra gigante, ó. Essa justamente aqui, compadre, ó. E ela está num lugar bem aberto, conseguiu o espaço dela, ó. Olha isso aí, ó. Eu vou dar um zoom aqui, se eu voltar. Vou puxar lá em cima, ó. Ó. Beleza, ó. Agora eu vou baixar. Ó, a distância que ela tá, viu? Ó, ó. É isso aí. Lindo, gente, lindo. Aqui esse trecho aqui, ó. Vocês estão vendo aí a vegetação muito diferente daquela primeira parte lá. Aqui nós temos outra. Aqui nós temos outra aqui, ó. Outra gigante também, ó. Ó. Se eu achar aqui uma localização aqui, pra mim ver a copa dela aqui. Eu andei desistindo, mas acabei encontrando, né? Se eu chegar pra cá. Olha lá, vamos lá. Vamos subindo, vamos subindo. É isso aí, gente, ó. Se eu vou puxar o zoom aqui. Não tem juízo não. Aqui, subindo aqui para tirar uma fruta para fazer o remédio. Enguinado aqui. Aqui é o pé de jacarandá. Jacarandá? É. Pera aí, deixa eu ver. O que é que tu quer em cima aí, Nel? Aqui é um pé de jacarandá e um pé de gravatar gigante. Gigante. Que foi Jesus quem criou. Nós estamos aqui fazendo essa reportagem para o povo ver que o baiano sobe em qualquer. Não acaba mais. Tem medo de nada e aguenta tombo. Olha a altura aí dessa árvore aí, ó. Que o Vaniel tá enganchado aí. Também. Vamos lá, Nel, agora lá. Vamos lá, desça. O pessoal tá pensando que é fácil. Ser guia de selva. Segura, peão. Olha, meus amigos, chegamos aqui, ó. Encontramos. Foi luta, mas a gente encontrou aqui. A expedição da gente valeu a pena, o nosso esforço. Faz aí, Nel, uma abraçação pra gente ver aí pro povo. Tem uma ideia. Não dá nem um tono. Tá vendo aí, minha gente boa? Olha o tanto que sobra aqui, ó. Então, Nel, na verdade, é um tipo de que a gente chama é chamado de barrigudas, mas a gente não pode comprovar se é barriguda, né, Nel? Não pode. Jamais. Diferença da gente, né? Então aqui não é barriguda. É outro tipo de ave com toda certeza. Não é barriguda de maneira nenhuma. Até a formação da copa lá em cima. Barriguda dessa forma. Ô, Nel, dá quantos metros aqui, Nel? Dá uns 40 metros? Na altura? Uns 30 e tantos metros. Dá mais de 25 metros aqui, Nel. 25 metros, isso aqui, ó, gente, ó. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui para eu puxar lá de cima, pra gente vir aqui ter uma ideia, ó. Ó, vou posicionar aqui a câmera e vou baixar aqui, ó. Ó a distância que tá. Então, Nel, pra nossa região é uma riqueza aqui, né, Nel? Isso aqui é um privilégio. A gente fica assim na mente das pessoas realmente que ninguém aqui, em região nenhuma de Coité, se encontra uma árvore dessa. Só tem aqui mesmo. Só aqui mesmo. Ninguém sabe o porquê também. Tudo isso aí é mistério de Deus. É. Aqui é uma obra-prima do Senhor Jesus, que tem esse poder de construir e fazer assim em cima de um lugar desse. Pode vir a tempestade que vier, o vento passa e ela está no lugar dela, ó. Porque Deus é bom, né? Bora ver a outra ali, Nel? Bora. Linda, linda. Mais outra aí, né, Nel? Preciso demais de amar assim. Tem outra aqui, Nel. Vem cá ver. Pra gente mostrar pro pessoal e não achar que é uma só. Ó. Outra aqui, em seguida, hein? Aí outra aqui. Pra não te perder, vou me declarar. Tô de saudade quando você some. Há uma vontade de gritar seu nome. Uma loucura, uma obsessão. Valeu a pena, Nel? Eita, Cusco veio. Ficar de ver na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Valorizada. E ninguém. Mexer em nada aqui, Nel.
A preservação aqui não mexer em nada. Nada, não cortar uma rama dessa aqui. É o ecossistema. Não, peraí, né? Antes de mais nada, pessoal, pra gente ter uma ideia aqui, me dá o braço lá. Ó, pessoal, a gente não abraça não. Vai lá, né? Não, me dê essa mão de trás aqui, não ó. É questão de ver lá, né? É, ó. Peguei na mão dele lá, ó. Olha a diferença, ó. Olha a giganteza aí. É isso aí, não é 2 anos e pouco para poder abraçar aqui. Não adianta procurar essa planta em nenhuma região aqui, nenhum local que não vai achar. Nenhum. Esse território todinho, eu não sei se Jacobina tem. Lá na serra, não é. Lá não, porque lá... Não vai ter não tem. Nem Jacobina lá é Chapada, talvez quem já não. andou lá, olha, essa planta aqui é o seguinte, olha como é que é Deus. Deus criou o homem e criou tudo isso aqui, e o que faz Deus? Aqui ficou por muito tempo, sem pessoas nenhuma ter acesso, nem conhecer essas árvores, nesse local, né? Depois Deus, como criou o homem, chamou de imagem e semelhança dele, o que Deus fez? Deu a permissão, a curiosidade do homem chegar e conhecer de perto isso aqui, que só Jesus, só Deus pode fazer, né? E hoje nós divulgamos. Bom dia, comadre. Boas noites, comadre Noel. Dá um abraço para o Codó para mim aí, comadre. É na Serra do Mucamba, pertinho da casa de Ramsey aí. Daí do quintal da casa de Parcodó dá para ver a serra aí, viu, comadre? Tá? Você está divulgando aí para todos que assistir aí o seu programa. E na verdade, muita gente sente desejo de querer vir. E não pode vir e vai ver as imagens aí, né? Não é assim? E a gente está mostrando a verdade. A gente está fazendo umas imagens aqui. A gente não pode mexer em nada aqui, está tudo certinho. A gente cuidado, não pode... Nós temos cuidado. Nós temos cuidado. Nós queremos preservar mesmo, né? E dizer que é para ser preservado. Com certeza. Quem vier aqui, leve seu lixo de volta, bota na sacolinha. Não pode fazer nada de errado. O segredo da preservação aqui não é você chegar aqui, cortar, pintar, só falar que vai preservar. A preservação é você não mexer em nada aqui. É cuidar, se for preciso. Você vindo aqui, fazer essa expedição, caminhar aqui com a família, já é um privilégio para você. A selva aqui, a mata vai viver de boa sem precisar de você estar pisando aqui. É verdade. O privilégio é nosso de estar aqui. É nosso. Né? Então, se o Estado, o Estado quer preservar isso aqui, é para amanhã a neta de Nel, minha neta, dizer, a vovô teve aqui. Ó. Eu com fé em Deus. Eu vou ter o privilégio de trazer minha neta. Meus 2 avôs velhinhos, feinhos, tiveram aqui, 2 homens feios, oriundos. Foi, mas, viu? Eu vou, em nome de Jesus, vou organizar meu povo e vou vir trazer minha neta. Sobe 3, 4, 10 degraus, senta, se for preciso carrego nas costas um instante e vou chegar aqui para tirar essas fotos, para ficar de lembrança para ela, da sua criancice de criança. Recordar, olha, quando eu era criança eu tive mais meu avô. Eu posso nem existir mais. Vai, vovô. E olha eu e o vovô aqui, que nós ficamos pertinho daquelas árvores. Ô, vovô, que saudade de você. Ô, vovô. Olha, a gente na filmagem da inspeção completa, no vídeo completo, não só tem essa aqui. A gente já pegou aqui umas 5 ou 6 gigantes. Ela tem forma aqui que está ao alcance da gente. Tem na faixa de 12 a 14 dessa espessura aqui, ó. Desse diâmetro. Viu? Porque tem mais lá na costa onde descamba as pedras, a gente vem lá na outra expedição e ninguém se arrisca a descer, que é lugar de atrito de pedra, para ir ver elas lá também onde descamba lá. Então a gente também não precisa correr tanto risco para contar de uma por uma, mas tem na faixa de umas. Aqui nós temos na faixa de umas 8 ou 10 aqui, 12, mas lá, depois do mirante aqui, ó. Tem mais delas gigantes. E a gente já viu aqui que tem várias novinhas já chegando também. Então, gente, é um privilégio a gente estar aqui. A gente poder estar aqui registrando esse momento aqui. Eu estive aqui há 3 anos atrás, 2021, 2022, na pandemia. Foi justamente, ainda estava na pandemia. Isso aqui tinha muita gente visitando isso aqui. Foi onde eu descobri que aqui tem essas árvores gigantes. A gente chama gigante porque realmente é gigante para a mesmo. região da gente aqui é gigante. É gigante né, mesmo. E é gigante. É lindo de ver. Uma coisa que eu falo para vocês é quando a gente vê subindo ali a pedra lá, os guias, a respiração da gente é uma. Aqui, depois que a gente suou, é outra. Que estamos aqui no cucrudo aqui, já acabou o cansaço. É outra. Já estou descansado, né? É isso mesmo. Como é que pode? Negócio interessante. A gente vinha subindo lá na raça, descansando. E quando você chega aqui nesse local, que aqui é tal,
Nós estamos aqui a poucos metros do fim da serra, do Cucuruto, chamado Cucuruto. Então aqui você já respira melhor. Aqui parece, por questão da altura, nós temos aqui um ar mais saudável, ou mais frio, talvez. É mais frio. Mas lá embaixo o negócio não é fácil não. E outra, daqui lá para baixo dá quase mais de 1000 metros. Dá. No zigue-zague. Não, 1000 metros é disso para lá, mais. E lembrando a vocês que para vocês virem aqui visitar, não vem à toa, né, Nel? Não deve vir à toa. Nem sozinho. Pessoas de idade demais não venham porque é perigoso. Viu? Negócio é assim. Mas é isso aí, meus amigos. O papo foi bom. E mais um registro aqui do Coité Cultura. Eu gosto muito de estar registrando isso pra vocês, viu, gente? A gente não. São matérias que, como eu falo pra vocês, quem mostra o que é ruim. Presta não. Já tem, e eu gosto de mostrar o que é bom. Tá aberto já, mas lá não tem nada. Lá só tem uma área aberta. Nós vamos voltar aqui outra vez para ir na toca da onda. Outra vez nós volta. Pra ir lá hoje tá puxado. Hoje não vamos mais não. Fechado também. Pois é, pessoal, vamos embora, descambando aqui. Aqui esse corrimão aqui nos ajuda muito. Obrigado aí pela confiança, pela paciência aí de não estar nos assistindo aí no Coité Cultura. Vamos descambar. E a gente aí viajamos aqui umas 2h30, 3. E a nossa matéria aí chega a quase 30 minutos para poder concluir. Um abraço a todos vocês aí, muito bem. E vamos dando um joinha aí, vamos sempre dando apoio para pelo menos a gente poder se manter vivo aqui no Coité Cultura. Vamos embora! Disse que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel aqui neste mundo, esse alguém sou eu. Pergunte pra minha nega se eu vou pra rua. Pergunte se já me viram no cabaré. Pergunte se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher. Ora, dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Nesse mundo, né, com Marlesita, Igor, Parabéns, Glória Santana, Neuza Santana, com Baliane, todo mundo, os coisas que eu assistindo a gente aí, né, compadre velho? Compadre Jaime, eu tenho que levar um dente de alho no bolso, porque a caipora pegou a gente logo cedo. Caipora, mutuca e a tal da ortiga. Eita, pé. Quase nós desistimos, quase nós não desistimos, porque a gente pensou assim, mas rapaz, levantar bem cedo, trazer um cuscuz para aqui, uma farofa velha seca dessa. Levemos 10 litros de água, não deu para nada. 6 litros de água numa garrafa térmica pesada aqui, só um facão, as botas pesadas, câmara, pedestral. Rapaz, ficou longe o lugar daqui do transporte. O transporte chega faltando 1 quilômetro e lascou-se para poder chegar no local, né? Nesse local que a gente foi. Esse local aqui, cadê o local? O primeiro local aqui, só para vocês terem uma ideia. Cadê ele? O Santana Furunco aqui. Vou botar ele parar aqui, ó. Esse lugar aqui é o ponto, né? Da verdade, que o verbo do primeiro morador aí dessa serra aí é nesse local aí. Então a gente foi por aí, mas na verdade essa entrada aí é a entrada mais próxima para ir para a Serra do Mucambo, para ir para a Toca da Onça. Nós não queríamos conta com Toca de Onça, nós queríamos era essas bichonas aí. Mas aí a gente saiu aí para mais de 3 quilômetros de onde a gente estava aí, se perdemos aí e voltamos para lá, para o outro roteiro, para a gente começar. Mas deu certo, a coragem foi boa, né? E a vontade de fazer mais ainda, né? Muito bem, Zacarias, coisa comeu. Muito bem, né, Zacarias? Tá bom, deu certo. A gente estamos marcando aqui para ir numa reserva, que tem aqui, chegando no Itareru, né, compadre? Aí uma reserva do assentamento lá do Rio Capivara. Tem coisas importantes lá, de vaza. Tem a preservação também, né, naqueles meios lá. Já conversei com o pessoal da reserva lá, já fui autorizado, pode ir. Você é repórter, você é da cultura, pode ir lá. O pessoal, né, e vai até disponibilizar uma pessoa lá do assentamento
para ir conosco, dizer, ó, essa planta aqui é uma artigueira, ali é um pau de urubu, ali é um vexame de largata, ali é o riacho da Cutia, aqui é a toca do Coscobeu. Então aí vai ficar bom pra gente, né, compadre Neuza? É isso mesmo, né? É assim mesmo, né? Aqui. Muito bem, e aqui, cadê aqui o cantor que cantou uma letra de compadre Ninho, cantou aqui, lá da China. Como é de onde ele é, compadre Loura Santana? Ele é lá da Arábia Saudita. É por isso que a música da gente no YouTube é bom por isso, né? Tem gente que pega a música da gente e canta também. Mas canta aí pra eu ver aí. Eu peguei, cantei, ele cantou também. Estilo pisadinha, o som do momento, as novinhas vão descendo no piseiro do forró. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro tom. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro bom. Valeu, Zacarias, tá no sul do estado, vendo a gente lá, assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, Caminhoneiro Velho aí, Zacarias, nossa letra da nossa música aí, regravada aí pela essa sabedoria do mundo, Zacarias, o povo sabido. Ô, povo sabido, Zacarias, né, compadre? Estilo pisadinha, o som do momento, as novinhas vão descendo no piseiro do forró. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro tom. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro bom. Estilo pisadinha, o som do momento, as novinhas vão descendo no piseiro do forró. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. Nil Santana faz piseiro chão, levanta pó, o forró do Coscobeu. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro bom. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro bom. Páscoa está chegando para transformar Coité em um cenário de encanto, cultura e diversão para toda a família. Serão dias de experiências inesquecíveis com caça aos ovos, espaços interativos e apresentações culturais. De 30 de março a 5 de abril, das 17h30 às 21 horas, na Praça da Babilônia. E na Sexta-feira da Paixão, a maior história de amor já contada, a Paixão de Cristo. A magia da Páscoa já tem o lugar certo e você não pode perder. Alô, meus amigos, passando por aqui, Nil Santana, diretamente de Coité. Convidar todos vocês para dia 18 de abril, a partir das 17 horas, aí no Bar Campos da Tapera do Saco, Correios Lamarão. Nosso amigo Antônio Didivar convida todos vocês para esse grande forró. 18 de abril, a partir das 17 horas, estaremos aí ao vivo, Nil Santana, no bar do nosso amigo Antônio Didivar. Convida todos vocês aí, a partir das 17 horas, 18 de abril. Tamo junto, caba velho. Vamos viver viajando. Minha linda cigana, eu sei que tu ama, equivalente cigana. Ô ciganinha. Muito bem, povo bom, né, pessoal? Graças a Deus, hoje foi um dia produtivo, a gente resolvemos tanta pataquada hoje. Foi Câmara de Vereador, foi entrevista com o prefeito, foi a elaboração do programa de hoje, foi apresentar o programa, foi uma sessão que começou 9 da manhã, acabou 1 da tarde, depois o Febrento do prefeito intimou toda a imprensa para poder essa coletiva com o prefeito, e a gente teve que ir,
E aí vimos elaborar aqui o programa durante a tarde. Já apresentemos o programa, graças a Deus por isso. Agora eu vou pegar ali um cuscuzinho bem quentinho e vou lá para a Vila da Páscoa, que já começou. Vixe, Nossa Senhora, né, compadre? Já começou a Vila da Páscoa hoje, o início é hoje. A praça tá toda bonitinha lá, é ovo da Páscoa, de chocolate, de leite, né, compadre? Pra gente resistir lá, pra gente... Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! Oh, meu Deus do céu. Você tá mentindo, que eu sei. Os meninos entram na conversa da... Você tá mentindo. Eu vou lá, filho de Deus. Eu vou lá gravar. É brincadeira não, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, compadre, Deus no é respeito mais. os mais velhos, né, compadre, velho? Toca, gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. É, o coração tá batendo forte no peito, né, compadre, velho? É, a gente vai lá porque a gente tem que registrar os momentozinhos bacanas que acontecem. A gente mata de tudo um pouquinho, né? A minha fala pro prefeito, perguntar ao prefeito sobre cada locutor lá, cada intérprete do prefeito lá, cada um fez uma pergunta, né? Sobre o prefeito, tal e coisa, política. E eu fiz a pergunta seguinte: prefeito, você iniciou um projeto aí de todo o município, fazendo essas plantas molhadas, e que agora, nesse período chuvoso, nós tivemos 90% dos riachos preservados, que não interditou ninguém, né? E aí, alguns pontos críticos. E aí, tá de pé o projeto? Ele disse, está de pé, a gente vamos, como vocês viram na fala dele, não vamos fazer tudo de vez, mas os lugares que está faltando, a gente vamos continuar fazendo para dar melhoria. Então é isso aí, nosso projeto é só mesmo para poder trazer conversas boas para a gente, novidades. Mostremos aí o Feira dos Veículos, foi? Não mostremos? Mostremos a Feira dos Veículos, mostremos aí nós mostramos a fala do prefeito, mostremos lá aí o feirão de veículos, agora mostremos a Serra do Mucambo. Então está um programa elaborado para a gente estar por dentro das coisas, né? Ô, compadre Jaime, dentro das fofocas, compadre Jaime, eu vi agora há pouco uma notícia, não sei se é fake news, uma pequena história aí que diz que Natanzinho, né? Segundo aqui, Natanzinho sofreu um acidente de avião, né? E veio a óbito. O pessoal mente muito, eu vi aqui. Não acreditei muito, as imagens, mostrando as imagens. O pessoal faz uns cortes com repórter de televisão e junto, eu não sei se é verdade. Tomara que seja mentira, né? Que um jovem está começando a sua carreira aí, mas eu vi agora há pouco, não deu para tirar de sério se era verdade. Mas vamos pedir a Deus que seja mentira, né, compadre Zacarias? Estou aqui na região do Cacau, ver se compra aqui dois ovos de Páscoa, barato. Não, barato compra não. Barato compra não, que o pessoal estava fazendo a comparação agora que via a matéria, né? O ovo da Páscoa em 2021 é de acordo com a inflação, né? O negócio do cacau, que é o chocolate, essas coisas todas aí, petróleo, tudo isso é vinculado a essa coisa. Um ovo da Páscoa, da mesma empresa, custava R$ 21,90. Hoje o mesmo ovo está custando R$ 49,70. Então, as coisas só de dizer que vai estar... Beleza? Mas o povo como... Pessoal, a gente volta quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite a todos vocês. A gente agradece demais aí cada um de vocês que nos ajuda a manter aqui essa audiência, né, compadre velho? E também agradeço aos meus anunciantes, que hoje já tive mais uma proposta de outro anunciante por Coité Cultura, lá, né, compadre velho? Após aqui a festa da Páscoa, a gente vamos fazer o comercial lá do posto Avenida, né, compadre velho? Isso aí, a gente vem fazendo um programa com seriedade, né, compadre velho? Vocês estão vendo aí que nos assiste, a gente tem, né, compadre velho? Dizem que é mentira, né, Zacarias? O negócio aí do menino. É mentira, deve ser mentira. Pessoal, para ter audiência hoje, mente demais. Eles fazem um vídeo muito bem feito. E assim tem sido mentira com muita coisa também, né? Valeu, Zacarias, pelas informações. Vocês estão vendo aí, gente, no nosso monitor, né? Como a gente cuida dos anunciantes que patrocinam o Coité Cultura. Além de eu passar os comerciais aqui nos intervalos, vocês estão aí, a gente está falando, mas as empresas estão saindo aí de um tamanho até que eu boto um tamanho considerado, que chama até atenção um pouco, tira até o charme um pouco do programa, né? Podia ser um cenário com comercial menorzinho, mas minha preocupação é que os colaboradores aí,
os comerciantes, os que estão fazendo esse comercial, eles fiquem felizes em estar vendo aí a marca das suas empresas e de seus nomes. Não é isso, Zacarias? É desse jeito. E a gente agradece mesmo, dizer para vocês que essa música aqui, essa música da minha autoria, né? Piseiro Bom, é uma música feita há poucos dias. A gente faz e acredita nas ilusões das composições, né, Zacarias? A gente que é compositor, que toca, que canta, eu estou na música há quase 40 anos, 37 anos mais ou menos, vivendo da música, a gente está sempre compondo. E aí a gente interagindo com um e com o outro, as pessoas às vezes gravam ali, outro grava outra música lá. E na verdade aqui a gente faz a letra da música, faz o estilo, né, e envia, né, e fica bom. Aí a gente vê na interpretação de outra pessoa, outro artista, né, um artista virtual, que eu não sei quem é ele, não se identificou, mas ficou bom na voz dele. E eu vou regravar no meu estilo, mas que meu estilo também está aí, né, o forró piseiro. Tchau, tchau, até quarta-feira. Estilo pisadinha, o som do momento, as novinhas vão descendo no piseiro do forró. Nil Santana faz piseiro o chão, levanta pó o forró do Bosco Meu. Nil Santana faz piseiro o chão, levanta pó o forró do Bosco Meu. É tá forró, é tá, que piseiro é tá piseiro tom. É tá forró, bom é tá, que piseiro é tá piseiro bom. Estilo pisadinha, o som do momento, as novinhas vão descendo no piseiro do forró. Nil Santana faz piseiro o chão, levanta pó o forró do Bosco Meu. Nil Santana faz piseiro o chão, levanta pó o forró do Bosco Meu. É tá forró, bom é tá, que piseiro